Oi pessoal, nesse vídeo eu vou trazer para vocês um pouco do processo que atrasou aqui bastante as coisas de acontecerem e o fluxo que seguir, o que era realmente necessário, e acredito que possa ajudar muito vocês nesse processo, que também aí tá buscando se reerguer, buscando ali justamente tentar entender aí todo esse processo aqui junto com a ressonância harmônica, tá? Então, mais ou menos assim, eu vi que o último vídeo teve uma baita repercussão, assim, teve muitos comentários. Eu nem soube muito bem ali qual que eu deveria responder, qual vídeo fazer. Então, aproveita e já curte mais esse canal, pode compartilhar, pode comentar também as dúvidas que você possam ter. Eu tô nesse processo aí com o professor Hélio Couto há 1 ano e, como eu comentei no último vídeo, muitas catarses aconteceram, a minha vida realmente, eu saí completamente da minha zona de conforto, mudou muita coisa na minha vida e eu queria trazer para vocês o que mais impactou o meu processo, o que mais travou a minha vida, no sentido espiritual mesmo, no sentido assim de não conseguir alcançar os meus resultados e o que eu fiz para poder modificar isso, tá? Eu até vou pegar o caderninho aqui porque eu gosto de falar escrevendo porque eu vou lembrando. Mas basicamente, né, pessoal, quando a gente começa esse processo de autodesenvolvimento, de querer aí buscar, né, a casa, carro, apartamento, eu acredito que muitos de nós, né, começamos o caminho das palestras buscando bens materiais, a gente não acaba não se atentando muito bem aos avisos, né, que a gente recebe dentro do caminho das palestras, que é literalmente entender que a ressonância harmônica, ela é um processo de iluminação espiritual. Quando a gente consegue se unificar ao todo, estar ali 100% no sexto degrau, que é se unir ao todo, aí sim que tudo vem. Eu demorei para entender isso, até hoje eu confesso que eu ainda fico um pouco sem entender muito bem esse processo, mas nada mais é do que você precisa soltar tudo para ter tudo. Então, quando a gente começa esse caminho buscando bens materiais, a ressonância ela vem para realmente mostrar aonde você está totalmente apegado, aonde está o seu apego, e por consequência desse apego, de você não soltar, da resistência que o seu ego coloca, a gente acaba ali perdendo muita coisa. Eu vi que algumas pessoas, né, nos vídeos que eu assistia, muitas pessoas comentavam que perdiam relacionamento, perdiam emprego. Eu vi uma menina comentando no último vídeo que perdeu o emprego. Então, tudo isso, ele mostra a resistência do ego, porque a gente só perde aquilo que a gente tá resistindo, aquilo que a gente tá apegado. Então, essa busca, né, da gente ficar ali não querendo perder, ou até mesmo se identificar mais com a matéria do que com o ser espiritual que a gente realmente faz com que a gente acaba sofrendo muito nesse processo da ressonância, porque tudo que não é espiritual, tudo que é ego, a gente acaba perdendo sim. Então, a gente precisa tomar muito cuidado e principalmente entender o processo para isso não acabar acontecendo. Então eu vou dizer para vocês como tudo começou, assim, basicamente no meu processo de perca, né, perder tudo para ganhar tudo, mas começou quando eu estava realmente me identificando mais com o meu dinheiro, assim, digamos assim. Eu estava totalmente presa à escassez, então eu não via como eu era uma pessoa escassa, que tinha medo do dinheiro, de perder o dinheiro. Eu achava que eu era totalmente próspera, mas não, eu tinha muito medo de perder dinheiro. E aí, nesse processo, eu acabei desenvolvendo, né, alguns medos. Eu acabei criando muita coisa em outubro do ano passado. Então, antes de quando a ressonância chegou, que eu decidi fazer o meu processo de empreendedorismo, eu já falava para as pessoas: eu vou comprar bastante coisa agora, porque ano que vem eu não vou ter dinheiro. E assim, eram umas coisas idiotas, assim, que eu estava criando e eu não estava percebendo que eu estava criando, porque isso nada mais é que o reflexo que a minha vibração estava, que era o medo de ir pro novo, o medo de perder. E por consequência disso eu acabei demorando pra perceber o processo, porque se você percebe as merdas que você tá falando, se você percebe as asneiras que você tá vibrando, isso não acontece. Por quê? A gente entra em ressonância com aquilo que tá no nosso campo. Então, se você tá mandando uma informação pro seu campo de que você tem medo de perder dinheiro, é isso que vai acontecer, porque você aumenta muito o teu poder de cocriação, muito mesmo. E eu comecei a perceber que pequenas coisas que eu tava falando, assim, sem compromisso, tava acontecendo muito rápido. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui olhar pra trás e perceber esse processo, eu falei: olha, aconteceu isso de eu perder o dinheiro porque eu falei isso. Aconteceu tal coisa de eu não conseguir cliente porque eu pensei desse jeito. Quando eu comecei a fazer esse balanço financeiro, digamos assim, da minha vida, eu comecei a perceber que eu estava projetando todas as minhas faltas, as minhas dificuldades desde o ano passado, antes até de começar ali a desandar na ressonância harmônica, né?
E isso tem muita relação com o fato de eu ter pedido, né, o poder de cocriação alto para eu poder cocriar mais rápido, só que eu não me atentei às crenças, não me atentei às minhas crenças. Eu achei que eu era poderosa, maravilhosa. Isso tem muito a ver com a jornada do herói. Eu quero fazer um vídeo específico sobre a jornada do herói, porque se você entender a jornada do herói, você consegue resolver qualquer problema na sua vida. Então eu vou fazer um vídeo específico para isso, então me lembre aqui nos comentários, por favor. E basicamente você entender tudo que está no seu campo e corrigir isso. Não é nada tipo, mirabolante, nada mirabolante. É você simplesmente sentar numa cadeira e começar a escrever as asneiras que você tá pensando aí. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei num caderno tudo que estava acontecendo na minha realidade. Então, o que que aconteceu? Eu tava sem dinheiro, e aí eu coloquei, estou com dificuldade financeira, estou com dificuldade de arrumar emprego, de conseguir prosperar, de empreender, tô com dificuldade de saúde, tô com dificuldade com o meu corpo. Coloquei tudo que estava acontecendo na minha realidade. Por quê? A sua realidade nada mais é do que está dentro de você. Então, se você tá vendo na sua realidade, é porque você criou isso em algum momento com base nas suas crenças. Então, você vai precisar fazer um cara crachá na sua realidade pra você poder entender, olha, eu tô errando aqui, eu tô vivendo isso, isso e isso. E entender que isso é passado. Isso que você tá vendo na sua realidade nada mais é do que você criou meses atrás, semanas atrás. O problema é que como a gente fica criando mais do mesmo, a gente não muda, a gente não se posiciona, a gente não coloca um outro paradigma, aquilo continua acontecendo, que é o famoso mais do mesmo. Eu fiquei por muitos meses assim falando pro todo, né? Poxa, eu tô criando mais do mesmo, tá mais do mesmo na minha vida. O que que tá acontecendo? Foi quando, tipo, veio a consciência até do Joe Dispenza, né? Que foi um dos pedidos que eu fiz, foi o Joe Dispenza como consciência. E veio a consciência dele falando, você está criando mais do mesmo porque você não para de olhar para os seus problemas, você não para de olhar para as suas dificuldades. Quando você vai começar a olhar para o que você realmente quer? Então eu fiz esse trabalho de cara crachá, de colocar, olha, minha vida tá assim, minha vida tá assado, comecei a ver realmente a realidade do que estava acontecendo e eu comecei a dar comandos para minha consciência para aquilo mudar. Então, basicamente, eu fui na janela e olhei pro céu e falei, eu não aceito mais isso na minha vida. Eu não aceito mais essa situação. Eu não vou mais viver isso. Eu comecei a dar comandos para mim mesma. Eu não vou mais aceitar isso. Até o final desse mês eu vou estar com emprego. E aí o que aconteceu? Gente, assim, foi surreal. Eu falei isso ontem pra minha mãe. Por isso que eu quis gravar esse vídeo pra vocês. Que eu comecei a viver como se eu já estivesse empregada, literalmente uma coisa idiota, uma coisa besta que todo mundo fala. Mas a gente achando que é mágica, porque isso é uma coisa que acontece muito. A gente acha que é mágica a ressonância. Vai mexer no gato, vai vir um negócio, entendeu? E são coisas idiotas, assim, é uma coisa assim de você começar realmente a projetar. Eu já estou trabalhando. Vinha alguém me perguntar, eu falava mesmo, eu tô arrumando emprego já. Eu já tô ganhando bem, já tô e tal. E comecei a projetar. E aí, do nada, começou a liberar um monte de coisa pra mim de trabalho, sabe? E coisa que não tava acontecendo em 3 meses. Eu fiquei 3 meses travada. Tipo, de janeiro a... Aliás, desculpa, tem mais meses. Acho que eu fiquei de uns 4 meses travada, de porque nada abria, porque eu tava naquele pensamentozinho lá de mágica, sabe? E aí eu comecei a falar, eu tô empregada. Até o final desse mês aqui eu já começo a trabalhar. E comecei a falar. Na minha cabeça, falava pra mim mesma, olha, eu não aceito mais. Até final do mês eu vou estar trabalhando. Quando as pessoas me perguntavam, né, que sempre vem alguém me perguntar, né? E aí, como tá as coisas? Eu falava, eu tô arrumando emprego já. Arrumei. Onde? Eu tô... é uma empresa aí, assim. E assim, inventava. E aí eu comecei a entender que a nossa realidade nada mais é do que a gente começar a criar mesmo. E você lembrar de quando você era criança. O que aconteceu quando a gente era criança? A gente não brincava, não ficava criando que tinha uma casa, que era dona de casa, que tinha as bonecas. A nossa realidade, a gente cria desse jeito, é igualzinho quando a gente era criança. Por isso que na Bíblia fala que a gente tem que voltar a ser como criança. Porque a gente criava a nossa realidade assim. Eu me lembro que por muitos anos eu não tive carro. E quando eu era criança eu ficava inventando, assim, que eu tava dirigindo, né? Dava carona pra todo mundo e tava dirigindo. E isso veio muito na minha cabeça, assim, que eu ficava criando a minha vida adulta. Que eu ia dirigir, que eu ia ser famosa, né, Luca, né? Que eu ia ter dinheiro e tal. E muita coisa aconteceu que eu falei quando eu era criança. Muita coisa aconteceu. E aí eu comecei a resgatar esse meu sentimento de quando eu era criança, não ser infantil, mas ser criança. E as coisas começaram a acontecer. Tipo assim, eu juro pra vocês, gente, eu voltei pra casa da minha mãe em maio, meio de maio. Quando foi em junho, eu falei, eu estou trabalhando, não adianta nada vir diferente disso. Eu estou trabalhando e problema seu. Basicamente isso, falei, problema seu, resolve. E aí eu fui vivendo a minha vida, eu fui fazendo a minha parte. Como eu tava desempregada, né, sem trabalho, eu comecei a ficar
muito tempo em conexão com o todo, então eu tinha lá, separava 2 a 3 horas do meu dia quando eu acordava pra ficar em estado de oração, de meditação. Eu fazia muita pergunta, eu usei muito processo de barras de Access, muito mesmo. E assim, a porta apareceu. Final de junho eu já estava contratada pra empresa. A empresa que eu tô hoje. E assim, esse momento é muito importante você reconhecer as suas qualidades, sabe? Você reconhecer quem você é, reconhecer suas habilidades. Eu posso deixar em outro vídeo também pra não ficar muito tenso esse. O processo de você poder se conhecer, se reconhecer suas habilidades, o que você pode fazer, porque muitas vezes, gente, eu vou falar assim por mim, sabe? Eu fiquei muito naquela de achar que as coisas iam cair do céu pra mim, porque eu tava fazendo a ressonância, as coisas iam aparecer e tudo isso desdobrar. E, gente, não é assim. A ressonância, ela é um processo realmente de purificação interno, mas do lado de fora a gente precisa continuar trabalhando, a gente precisa continuar fazendo, a gente precisa continuar se reconhecendo. Não é simplesmente, a ressonância vai resolver. Não, gente, a gente tem que dar os comandos, é a gente que tem que trabalhar, é a gente que tem que fazer, a gente que tem que ir atrás. Então não adianta a gente ficar só, a ressonância vai resolver todos os meus problemas. Eu falo porque eu fiz isso por muito tempo. E não é assim, gente. É a gente que precisa ir acontecer. O professor até fala assim, as pessoas acham que fez ressonância é igual mágica, vai passar a mão no gato e vai cair 10 mil reais. Não duvido que isso vai acontecer. Só que a gente também tem que fazer a nossa parte, que é como? Fazer os processos de liberação, a meditação com o todo, dar comandos para nossa mente e ficar atenta às oportunidades, que às vezes sempre aparece alguém falando o que você pode fazer, te dando opções, aparece algum emprego, aparece alguém te chamando para trabalhar. Isso tudo já é o todo, colocando no teu campo as informações, mas você tem que ir atrás, você tem que aceitar. Você tem que estar pronto e receptivo para aquilo acontecer na sua vida. Então, assim, não caiam nessa ilusão de achar que é pensamento mágico, porque não é. A gente vai precisar fazer as coisas, a gente vai precisar estar receptivo. A gente vai precisar elevar a nossa vibração. E assim, só desse vídeo aqui já me deu a ideia de 3 vídeos, que são 3 vídeos fundamentais, que é a jornada do herói, como que você resolve os problemas com a jornada do herói. O segundo é como você elevar a sua vibração. E o terceiro, como você reconhece suas habilidades para você poder alcançar novos voos e poder acessar o campo de infinitas possibilidades. Porque muitas vezes a gente não vai acessar as possibilidades porque a gente não se reconhece. A gente não sabe quem a gente é e nem o nosso valor. Então comenta aqui pra mim aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, se deu pra ajudar vocês a destravar um pouco o que pode estar empacando o processo de vocês e principalmente qual desses 3 vídeos vocês gostariam que eu gravasse primeiro, que aí eu posso voltar e trazer isso em outro momento pra vocês, tá? Mas assim, não caia nessa fórmula de ficar sempre buscando, sabe? Eu sempre vou buscar uma fórmula nova, buscar uma técnica nova. É tudo sobre você, é sobre você se policiar e você dar comandos pra você mesmo. Não tem nada fora de você, tá contigo, filho, tá? É você que tem que resolver, é você que tem que fazer. E ficar sempre atento aos sinais, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Comenta aqui pra mim, por favor, quais as opções vocês gostariam que eu passasse pra vocês. Essa questão da jornada do herói me ajudou muito a entender as minhas sombras, porque a gente tá nesse processo da ressonância, a gente trava nas sombras e as sombras não deixam as coisas acontecer, porque a sombra quer integrar. E eu tive muitas sombras, assim, que foram integradas nesse processo graças à jornada do herói. Então comenta aqui pra mim o que vocês gostariam de saber primeiro, que eu volto no outro vídeo e explico pra vocês, tá bom? Um beijo, pessoal!